Nesse vídeo eu vou trazer uma discussão muito boa que uma seguidora me mandou lá no inbox do Instagram. Ela me fez pensar, pesquisar e aqui vão as minhas conclusões. A gente está cada vez mais sucumbindo à cultura dos coaches e acreditando que nós somos não pessoas, mas empresas a serem gerenciadas, onde a gente é o gerente que traça a meta e ao mesmo tempo o funcionário que adoece tentando bater essa meta. E isso está invadindo a parte da nossa vida que deveria ser dedicada ao nosso descanso, a restaurar as nossas energias, a manter a nossa mente e o nosso corpo saudáveis. Isso é altamente adoecedor e essa autocobrança é o caminho, não é nem o caminho, é o atalho que te leva a um burnout. Pitacos são os vídeos que entram no meio da semana e trazem assuntos que eu vejo aqui no meu dia a dia e que eu acho relevante trazer aqui para nossa conversa, como nos vídeos de domingo, mas mais informais. Meu nome é Roberta Caruso e dá uma olhada aqui no descritivo, porque a gente tem também um canal de aulas, um podcast, livros e aulões para te ajudar a sair desse buraco que é o burnout. Essa seguidora, que é uma querida, aliás, eu queria que todo mundo fosse assim no inbox, trazendo assuntos interessantes, questões, provocações, dúvidas elaboradas, mas infelizmente isso é 1% do inbox, né? 99% do inbox é meio... Como eu posso resolver o meu problema em 24 horas sem gastar nada, sem mudar nada na minha vida e provando para as pessoas que eu sou um vencedor? Não é bolinho não. Mas enfim, essa seguidora me enviou um reel de uma moça que chamava a atenção para a questão das resoluções de ano novo e como a gente é cruel com a gente mesmo. Como a gente, tentando criar um novo hábito, se oprime com mais obrigações de desempenho. A minha primeira reação foi não concordar. Que, ora, afinal de contas, se a gente está tentando se recuperar de um burnout, não tem muita saída a não ser ter disciplina e muitas vezes criar metas. Por exemplo, para tirar o açúcar da vida é preciso, se você não for um desequilibrado mental igual eu, que cortei no 1, 2, 3 e já, é preciso traçar metas que te façam ir diminuindo a quantidade aos poucos e assim acostumando o paladar até que você consiga cortar de vez. Quando você começa a meditar, quando você começa a fazer uma atividade física, a investir nos estudos para um novo projeto, você precisa ter um mínimo de disciplina para que você não seja abduzido pelo feed das redes sociais ou engolido pela tentação que é, uma vez que a gente não está trabalhando o dia inteiro fora, ter a Netflix ao alcance de um clique. Mas depois eu fiquei pensando nisso que ela me mandou, no reel da menina. Essa ideia alugou um triplex no meu cérebro e no fim eu concordei com a seguidora e com a moça do vídeo. Nós estamos na cultura dos coaches e cada vez mais a visão das pessoas é utilitarista. Ou seja, aquela visão que faz a gente concluir que a gente só tem valor se tiver dinheiro. Essa visão utilitarista faz com que a gente entenda a nossa pessoa como sendo uma empresa que a gente precisa gerenciar para dar o máximo de lucro no menor tempo possível. E aí entram metas altas, autocobrança cruel, autocrítica horrível, avaliações de desempenho baseadas na comparação que a gente faz entre os nossos bastidores e o palco dos outros. Você sabia que uma das principais razões dos jovens deprimidos estarem procurando terapia hoje em dia está sendo cada vez mais a frustração e a sensação de fracasso deles, que acreditam que o que eles veem nos stories e no feed dos outros é mesmo uma vida real e perfeita? E aí a pessoa vê que não consegue ter uma vida perfeita e se acha um fracassado? E aí quando a gente fala de resolução de ano novo, de metas pessoais, a gente olha para essa parte da nossa vida com esse mesmo olhar de comparação, de metas irreais, de utilitarismo, de adoecer se for preciso para chegar num objetivo que nos faça ser admirado pelos outros. E aí quando a gente resolve que a gente precisa cuidar melhor do nosso corpo, a gente não traça uma meta de fazer exercício todos os dias, de começar uma atividade física através da qual a gente tenha prazer e se sinta bem. A gente traça a meta de correr 1 quilômetro a mais cada semana e já se matricula para uma prova de 10 quilômetros que vai ter daqui 2 meses. E para isso, mesmo se você estiver com o joelho doendo, se você estiver gripado, você precisa manter a planilha, senão você vai fracassar.
Se você resolve que você tá, sei lá, com a atenção muito fragmentada, precisa investir mais no seu foco, na sua concentração, você não traça uma meta de ler livros legais, de fazer boas leituras, um pouco por dia, no ritmo que você conseguir, mas começar a inserir esse hábito na sua rotina. Não, você traça a meta de ler 50 livros num ano, 50 páginas por dia, e fica se cobrando. Porque nessa empresa em que você se transformou, você é o carrasco e a vítima. Você é o chefe e o empregado. Você é a mãe narcisista e o filho subjugado. E aí você não sabe de onde vem essa percepção de que você não tem saída para as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Não tem, porque quando você tenta sair de um lugar que está te fazendo mal, você mesmo vai atrás de você, te algema e te traz de volta. Outro dia eu vi uma resposta na caixinha, nos stories de um psiquiatra que eu sigo, e a pessoa estava perguntando como é que ela faz, porque todo hobby que ela arruma, ela acaba se desmotivando porque ela se sente estagnada na evolução dela naquela atividade. Gente, isso traz um olhar muito mais cru sobre o que eu tô falando aqui. Com certeza essa pessoa ouviu do terapeuta que ela precisava arrumar um hobby, ou ela decidiu que precisava arrumar um hobby ao ver um conteúdo qualquer de saúde mental, porque ter hobbies é muito importante. E felizmente está se falando cada vez mais nisso. Só que a pessoa com a visão utilitarista, que vem sendo fortalecida pela nossa cultura através das redes sociais, olha o hobby e decide que ela precisa ser boa naquilo. Ela tem que ser a melhor naquilo. Então ela arruma um hobby de soltar pipa. Mas ela precisa ser o rei da pipa. A pipa dela tem que ser maior, mais bonita, causar mais comentários, mais visualizações quando for postada. Ela tem que ganhar um campeonato nacional de pipa, senão ela é um fracasso. Esse povo correndo na rua, né, fazendo corrida, não basta correr. Tem que participar de prova, tem que postar, tem que ganhar medalha, tem que checar o desempenho, porque na corrida seguinte precisa se superar. Não, gente, vai soltar sua pipa, só se diverte, sem meta. Vai correr, na boa, para ter prazer, para se sentir bem. Vai lá, faz o seu melhor, se diverte. Hobby é uma brincadeira. Tem a função de extrair prazer da realidade, de relaxar, de fazer a gente usar as nossas habilidades sem ser debaixo desse chicote da cobrança, do estresse, da gente estar no momento presente, desacelerado e relaxado. Mas se a pessoa encara um hobby como encara todo o resto, o hobby passa a ser mais uma tarefa que vai pesar na rotina, porque essa rotina já está sobrecarregando a pessoa. Não à toa, a maioria das pessoas que ouve na terapia que precisa arrumar um hobby, encara aquilo como uma tarefa intransponível. O cara fala, meu Deus do céu, aonde que eu vou arrumar tempo e energia para ter mais uma tarefa? Não é tarefa, a função do hobby é brincadeira, não tarefa, não meta, não uma atividade em que você precisa se superar continuamente e evoluir para chegar a ser o melhor. Isso é o pensamento que a gente vem absorvendo cada vez mais nesta cultura dos coaches, nessa cultura do burnout. Então, cuidado para que as suas escolhas, que têm a intenção de colaborar com a sua saúde, não se transformem em mais uma obrigação, em mais um teste de desempenho, em mais uma chance de mostrar que você não é o fracasso que você acha que as pessoas estão pensando que você é. Sim, é preciso ter um equilíbrio, ter disciplina, constância, comprometimento, e para isso você vai precisar de algumas metas e estratégias. Eu falo sobre a criação de hábitos numa aula inteira que eu vou deixar na tela final, mas também é preciso ter autocompaixão, de entender que você é um ser humano e não uma máquina. A gente adoeceu tentando ser máquina e adoecemos porque somos humanos. E a principal dificuldade de um burnoutado é aceitar sua condição humana num mundo que enxerga a gente como empresa e como máquina. Se enxergar como não sendo um humano, te adoece. Se enxergar como sendo um humano, faz você ser julgado pelas pessoas como preguiçoso.
O nosso trabalho numa recuperação de burnout é construir um estilo de vida que seja saudável para humanos. Sol, movimento, sono, descanso, comida natural, sabe? Então a gente precisa achar um meio do caminho. E enquanto eu estava falando aqui, eu me lembrei que eu fiz um vídeo sobre achar esse meio do caminho, que eu vou deixar na tela final também. Que parece que hoje a gente não pode só correr, a gente tem que correr até o Uruguai e voltar todos os dias. A gente não pode mais colocar legume no prato. A gente tem que comer a salada da Rachel de Friends todos os dias. A gente não pode mais fazer um exercício de meditação 5 minutos quando a gente acorda para desacelerar a mente. A gente precisa meditar 1 hora às 4 da manhã com o mantra tal, com o incenso tal, com o altar tal e postar. Tudo isso para as pessoas verem que você está fazendo essas coisas. Porque a gente foi criado pela nossa cultura para viver e fazer as nossas escolhas sempre olhando para fora e nunca para dentro. Mas, meu amigo, para sair de um burnout, você vai precisar começar a olhar para dentro e muito menos para fora. Lógica de gerenciamento de empresa não ajuda as pessoas, isso ajuda empresas. Quanto antes você aceitar que você é só um humano, mais rápido você sai desse burnout ou reverte o seu caminho em direção a um burnout. Não é à toa que as resoluções de ano novo já caíram por terra sempre no máximo em fevereiro, porque a gente não consegue entender os objetivos como um caminho. A gente quer tudo para ontem, como são as coisas hoje. Vídeo e áudio acelerado, porque ninguém tem paciência, porque ninguém tem tempo. Comida na porta, porque você deu um clique 10 minutos antes. Um date para hoje, porque não pode esperar até amanhã. Tudo ao alcance de um botão. Tudo para provar que você é o melhor. Tudo para não ser criticado pelas pessoas. Uma coisa que ajuda demais a gente a mudar essa visão utilitarista, essa visão empresarial sobre a nossa vida pessoal, a nossa saúde, o nosso bem-estar e o nosso crescimento, é desacelerar esse cabeção aí, que está te fazendo refém de pensamentos intrusivos que estão fora de controle. Para isso, nós temos o quê? A parceria aqui com o nosso amigo Lojong, o melhor app de meditação e de bem-estar, que vai ajudar você a colocar esse hábito definitivamente na sua rotina, sem loucura, sem dar passo maior que a perna, no seu ritmo, com consistência, com respeito às dificuldades que você vem tendo de concentração por conta do estresse crônico e do burnout. E saiba que assinando o plano Premium, você baixa essa ansiedade e esse estresse aí com muito mais eficiência, porque você passa a ter acesso ao conteúdo completo do Lojong. Aqui embaixo tem todas as informações que você precisa para assinar, com descontão, podendo parcelar e tendo 30 dias de teste gratuito. Não gostou? Fez o mês inteiro de experiência, achou que não vale a pena? Cancela! Mas já assina de cara, porque tem gente reclamando aqui que baixou para conhecer, se empolgou, assinou, esqueceu de usar link, esqueceu de usar cupom, ficou sem desconto, sem poder parcelar e com uma merreca de teste gratuito de 7 dias. Eu vou deixar aqui na tela final também uma aula que eu fiz sobre meditação e mindfulness para você ver como é mais importante do que você imagina. E não deve ser uma meta a que você se submete a todo custo para bater. Aqui a gente te ajuda a ter saúde, não adoecer mais ainda. Me conta aqui nos comentários se você já se viu traçando uma meta bizarra só para depois se ver desmotivado e achando que no fundo você não tinha força de vontade. Eu já. E olha, muito. Até o próximo!